Bom, vamos lá. Alguns amigos têm me procurado, me perguntando como que eu faço para enxergar a questão do intracluster para fazer as operações, né? Visto que eu faço bastante operação utilizando bastante o intracluster, né? E tem algumas pessoas que estão ainda com um pouquinho de dificuldade de entender essa questão da oferta e da demanda que a gente aprendeu no EAD lá na Faculdade Trader com o professor Herbert. Então eu vou tentar explicar aqui a maneira que eu vejo, tá? A maneira que eu vejo. Não é a verdade absoluta, não é o santo graal, é a forma que eu vejo e que tem dado certo para mim. Beleza? Então vamos pegar esse gráfico aqui mesmo. Como que eu faço para enxergar isso aqui, o que está dentro do cluster? O que eu faço? Eu imagino, por exemplo, aqui a gente tem uma pernada de baixa, ok? Essa pernada de baixa aqui, certo? Eu imagino essa pernada aqui como se fosse, por exemplo, esse cluster aqui, ó. Ok? Assim como eu imagino que essa pernada de alta seja um cluster comprador, por exemplo, esse aqui. Vamos pegar esse aqui como exemplo, tá? Então, o intracluster, eu vejo cada nível desse aqui como se fosse uma pernada inteira, tanto de venda como de compra. Como assim? Eu imagino que aqui tem cluster de venda, cluster de compra, cluster de venda, cluster de compra, cluster de venda, cluster de compra, cluster de venda, cluster de compra. Então, a partir disso aí, eu vou colocando a lógica da oferta e demanda, que a gente aprende, eu acredito que todo mundo já que assiste aqui, né, é oriundo lá do EAD, da Faculdade Trader, então todo mundo já sabe o conceito, né? Não tem oferta, força a demanda, força o preço a subir. Não tem demanda, força o preço a descer. Então é mais ou menos dessa forma que eu vejo aqui o intracluster. Aqui, por exemplo, ó, vamos pegar aqui, ó. Imagina que esse cluster aqui é uma pernada de alta, onde o preço tentou jogar para baixo, a oferta se nega de vender mais abaixo, pelo contexto aqui, porque aconteceu isso aqui, ó, uma quebra de liquidez aqui, ó, excesso que sai, o preço começa a pagar mais caro e com bastante volume, bastante negociação, ou seja, cada nível desse tem compra e venda, tá? Então tem bastante negociação aqui que fez o preço ficar mais caro. E aqui a gente tem um excesso vendedor aqui no final, né? Que provavelmente uma estratégia feita pela demanda, a famosa compra invertida, né? Então, o que que eu vejo? Por exemplo, ó, eu vejo isso acontecer aqui, ó. Tentou vender, próximo nível, pagou um pouquinho mais caro. Eles vendem mais acima, param de ofertar. Aí eles já começam a vender mais no nível
acima. Aí logo acima vem um outro nível comprador, um outro cluster comprador, certo? Eles tentam entrar para ver se eles vão continuar ofertando aqui para baixo, tá? Porém, a demanda, a oferta, como não tem daqui para baixo, ela continua se negando, forçando a negociação a níveis acima. Aí aqui entra um cluster, esse nível aqui é um cluster de excesso de compra. Ah, por que um nível de excesso? O Ebert sempre fala, se você pegar o cluster aqui, ó, e dividir ele no meio, se os níveis ficarem aqui do meio para cá, você considera que os níveis estão com ausência. Se os níveis estão do meio para cá, você considera que são níveis de excesso, tá? Então aqui a gente vê que veio um cluster, um nível, entre aspas, cluster de excesso, tá? Bastante negociação em que a compra, a demanda teve mais ação aqui, certo? Logo em seguida eles continuam vendendo, tá? Aí vem a POC, uma POC com maioria vendedora, ou seja, a POC, o nível onde mais se negocia, que tem mais volume onde tem mais volume de negociação, essa POC se tornou uma POC vendedora, tá? Aí o que acontece? Negociaram muito, venderam muito aqui, tá? E os níveis de cima vão se criando níveis, clusters, né? Que a gente está vendo um nível como se fosse cluster de excesso comprador, ou seja, está tendo bastante ação, bastante agressão compradora nesses níveis, tá? Até que eles vêm, ó, e continuam aceitando pagar mais caro, pau, bem mais caro. A partir daqui, ó, já começa a ter menos volume, mas clusters de compra, clusters compradores, porém com pouco volume, com pouca negociação, que a gente chama de ausência, tá? Mas não é que não tem compra e nem venda ali, não, tem compra e venda, porém com volume de negociação mais baixo, tá? Porque começa a ficar mais caro e a demanda, você está sendo forçado a comprar, ela vai, obviamente, se ela tem que pagar mais caro, se ela comprou um volume maior aqui num preço mais barato, lógico que nos preços acima ela vai dar uma freada. Ela vai comprar porque ela precisa comprar, eles precisam fazer o preço médio deles lá, o cálculo deles lá, tá? Mas em pouco volume aqui para cima, tá? O preço continua subindo, beleza? Então aqui, a partir desse cluster aqui, a gente tem parâmetros aqui, certo? Levando por esse lado, olhando como se fossem clusters, tá? Aqui, por exemplo, ó, eu tenho um cluster vendedor, um cluster barra nível comprador, no caso, tá? Onde o nível seguinte, o nível mais caro, foi vendedor, ou seja, oferta vendendo mais caro. Quando chega aqui em cima, ó, níveis barra clusters, compradores que pagam, que aceitam a pagar mais caro, tá? Ou seja, a partir daqui, a partir desse momento aqui, ó, a gente já tem parâmetros, tá? A partir daqui e daqui. E também a POC, uma POC de excesso. Então, qual que é a lógica
que eu faço as minhas operações que eu vejo. Se a gente aqui, se o preço aceitou pagar mais caro, aceitou negociar, vamos falar negociar, bastante, num preço mais caro que aqui, onde eles venderam bastante também, quando esse preço volta nessa região aqui, muito provavelmente a oferta vai querer parar de ofertar abaixo, visto que eles ofertaram, negociaram e aceitaram a pagar mais caro. Se eu estou negociando mais caro, não faz sentido, num primeiro momento, eu vim e já de cara ofertar mais baixo aqui. Não faz sentido. Então, dentro desse conceito, dessa visão, é onde eu faço as minhas operações, tá? Se eu vendi, eles aceitaram a pagar mais caro da onde eu vendi, quando eles forçarem esse preço para voltar aqui, porque aqui eles estão negociando mais, então, e aqui tem volume, aqui tem a liquidez, então o preço vai sempre em busca da liquidez. Porém, ele não vai chegar de uma vezada só rasgando isso aqui para baixo. Eles vão ficar naquela briguinha. Não, eu vendo, mas eu vendo mais acima. Eu compro, mas eu quero comprar mais abaixo. Até um ceder e o preço fugir para algum dos lados, ou para cima ou para baixo. Então a lógica é justamente essa, tá? Se eu vendi aqui e eles aceitaram pagar mais caro, lógico que, chegando aqui, eu vou querer parar de ofertar, visto que o preço chegou caro aqui, certo? Porém, a gente também tem que ficar muito atento e entender que esse preço, ele pode vir buscar essas outras posições aqui, esses outros níveis, onde a oferta aceitou pagar, certo? Ele poderia ter vindo aqui, como ele parou um pouquinho acima, poderia ter vindo aqui para testar, para realmente a demanda forçar esse preço vir aqui para ver se realmente não tem mais nada aqui, que é o que tudo indica que não tem, ok? Porém, já está, ó, quebra de liquidez aqui, aí você olha um contexto geral também, tá? O preço volta, onde ele não queria pagar, ele já começou a aceitar pagar. Então esse preço ele não vai querer vir aqui para baixo num determinado momento. E é aí que a gente que eu faço os meus scalps curtinho ali, é o que eu falo. Entrou, positivou, saiu. Eu não trabalho com isso aqui, ó. Eu vou analisar para pegar uma pernada daqui até aqui. Eu vou analisar para pegar uma pernada daqui até o topo. A gente sabe que ele pode buscar, né? Mas eu não estou interessado nisso, tá? Eu não trabalho assim, eu trabalho com operações curtas, tá? Que é o que eu achei mais interessante para mim, tá? Então, é mais ou menos dessa forma que eu vejo o intracluster. Eu vejo como se isso tudo aqui, esses níveis todos fossem clusters. Cluster que fosse se formando, um acima do outro, um pagando com excesso, outro pagando com ausência, com menos negociação. E quando esse preço volta nesses pontos, é ali que eu faço as minhas operações. Aqui, por exemplo, ó, o preço veio, testou a última posição da venda aqui, ó, na ponta desse pavio. Ó. Olha o que o preço fez. Testou, se negou e ele está voltando. Ó, aqui ele pode bater e voltar. Ele pode vir testar o excesso aqui em cima, que a liquidez ficou mais aqui em cima. Ó, ficou mais nessa região. Porém, aqui ele faz uma progressãozinha aqui intracluster. Tá vendo? Ó, que pode, por um momento, barrar esse preço aqui de subir também.
É aquela mesmo entendimento, tá? Eu estava pagando caro. Comecei a me negar. Tinha bastante negociação. O preço fica mais barato. Chega aqui, eles fazem uma progressão intracluster, que é o mesmo significado. Se fez a progressão aqui, quer dizer que nesse momento, nessa partezinha aqui, não tem interesse da demanda, tá? Então aqui seria um possível ponto. Dependendo da movimentação de como isso aqui no intracluster estivesse se formando, volume aqui embaixo, chegar aqui, de repente, daria para quem gosta de fazer venda, fazer uma venda. Eu não faço venda, tá? Raramente eu faço venda. Mas seria um ponto que poderia, de repente, se fazer uma venda, tá? Então, a gente vai nessa linha. Aqui o preço ele faz uma progressão aqui que sai aqui em cima, certo? Então, teoricamente, ainda tem compra aqui nessa região, e não tem interesse de oferta. Que aqui a oferta sai, aqui tem a quebra de liquidez, certo? Então, para um momento curto, num intervalo curto de tempo, esse preço não tem interesse de sair aqui. Por isso que aqui daria para poder... Eu estava gravando aqui, expliquei e estava parado. Achei que estava gravando, estava parado. Então eu não sei onde eu parei. Eu falei tanta coisa aqui depois que estava parado que eu não sei. Então é mais ou menos dessa forma que eu vejo. Ó, o preço veio testar aqui a última posição da venda, né? A gente sabe que, num contexto geral, não tem interesse da oferta nesse momento aqui, ó. Houve quebra de liquidez aqui, ó, com volume, tá, ó. Tal, o preço sai aqui de novo, a oferta sai aqui de novo, certo? O preço volta. Então, ó, quebrou aqui novamente, veio testar a última posição vendedora. Aqui tende a oferta a se negar para forçar ir aonde eles negociaram mais na venda aqui, ó. Entenderam? Então é mais ou menos dessa forma que eu vejo, tá? Não tem oferta, compra. Não tem demanda, vende, tá? Aí você só precisa ter o feeling de entender aonde você pode se posicionar melhor para não passar aquele famoso calor que a gente fala, né? Por exemplo, o preço veio até aqui. Aqui é uma região que de repente você pode fazer uma venda, um scalpzinho de venda. Por quê? Demanda tenta processar para cima, eles tentam jogar o processamento da demanda para cima, porém, não tem demanda para cima, o preço volta, desce, certo? Porque aqui é onde eles querem comprar mais barato. Eles sempre vão tentando comprar mais barato e vender mais caro. Agora você precisa ter o feeling de entender que se a demanda chegou até aqui, esse preço ele pode vir até aqui. Então, olha só, tá vendo? O que eu falei, ó? Tive que dar uma pausinha que tava um liquidificador aqui batendo. Tá vendo? Então, se o cara compra aqui, logo de abertura, ele iria passar um calorzinho, mas o preço ele vai voltar, ele tende a se negar, certo? Porque não tem, da mesma forma que ele vai tentar vir aqui, e daqui também ele vai tentar se negar, certo? Você vê que ele faz, ó, progressão intracluster aqui na cabeça do movimento, ou seja, deixando claro que nesse momento aqui não tem interesse da oferta. Então o preço vai testar a última posição da compra e aonde não tem mais oferta, certo? Então eu vejo dessa forma, eu trabalho dessa forma com o intracluster, tentando imaginar na minha mente que cada nível desses são clusters de excesso de compra e de excesso de venda.
E a partir da lógica que a gente aprende no EAD, que a gente aprendeu com o professor Herbert, a gente vai tentando jogar isso, tá? No meu caso e no caso de muitas pessoas, para fazer scalps curtos, movimentos curtos, entendeu? Aqui, se eu pegar uma operação daqui até aqui, me pagou um valor que eu acho satisfatório, eu não vou ficar me remoendo que esse preço foi lá em cima e poderia ter me pagado o dobro, o triplo. Não, eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu vi a oportunidade, comprei daqui até aqui e pronto. Tá ótimo, estou satisfeito. Eu vi a oportunidade, vendi daqui e ele voltou aqui, tá ótimo. Pronto. E de pouquinho em pouquinho, no final do dia, a gente faz um montante interessante. É legal pegar uma pernada, 2, 3 clusters? Mas vai demorar mais, vai te gerar ansiedade, que o preço vai ficar indo e voltando no mesmo cluster. De repente você vai sair até no negativo, por estar ansioso. Então, dessa forma, eu acho melhor de fazer os meus trades, tá? Então, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma aí para poder melhorar um pouquinho a visão. Então, lembrando que, mais uma vez, a lógica é a mesma. Se eu comprei aqui, paguei aqui, negociamos bastante aqui, teve muita compra e muita venda. E aqui também. E o preço subiu, eles estão negociando mais caro, a negociação mais cara fica interessante para oferta. Então, quando a demanda começar a se negar para trazer esse preço para um preço mais barato, a oferta não vai, num primeiro momento, rasgar esse preço para baixo, para oferecer mais barato. Porque se eu vendi aqui, vendi bastante, o preço subiu e eu vendi mais caro, a preço mais caro do que aqui ou aqui, não faz sentido eu vir ofertar mais baixo, mais barato. Eu vou esperar, eu vou parar de ofertar para trazer esse preço para cima, já que já compraram, aceitaram comprar, negociar mais caro, eles podem de novo voltar a negociar mais caro. Então, essa é a lógica. Não tem oferta, compra, não tem demanda, vende, mesmo que seja um movimento curtinho, tá? Agora, se você quiser, se você tem paciência de esperar um movimento cheio desse, a leitura é a mesma coisa. Você vai analisar excesso no fundo que saiu, quebrou a liquidez aqui, não tem oferta. Esse preço veio aqui, aí você vai pegar os pontos, né, de operacional que a gente pega no intracluster, tu vai fazer a sua entrada de compra aqui, vai colocar o seu stop dentro de um preço, de um valor que caiba na sua margem, no que você está disposto a perder em uma operação, caso aconteça, mas o aconselhável sempre é você trabalhar com um lote compatível com a sua margem, com a sua conta, e sempre coloque o seu stop abaixo aonde, se você quer comprar, um pouquinho abaixo da onde a oferta se negou. Se você quer vender, coloque o seu stop um pouquinho acima da onde a demanda saiu, não quer mais. Entendeu? Mas tudo dentro de um planejamento financeiro aí, do que você aceita, entre aspas. Não é aceitar, que a gente não aceita perder, né? Mas que se você perder, não vai afetar a sua banca, não vai afetar o seu psicológico.
não vai alterar o seu dia de trade, de operação. Você tem que ter um limite de perda diária que não afete a sua banca, o seu psicológico. Então sempre defina um valor diário, né? Que se acontecer de você perder, não vai afetar consideravelmente a sua margem de operação e o seu psicológico. E sempre trabalhe com um lote compatível com a margem que você tem. Então, quando você for entrar numa operação, tente entrar o mais bem posicionado possível para você, quando você colocar o seu stop, ele vai poder estar dentro daquele valor financeiro que você estipulou diário da sua banca. Por exemplo, se eu perder 10% da minha banca, tá de boa. Eu vou fazer no máximo 4 operações hoje. Então divida esses 10% em 4 operações, veja o valor. Quando você for entrou aqui, vê se o seu stop vai caber dentro do seu orçamento aqui embaixo. Aí você deixa o preço rolar, já que você quer pegar uma pernada de 2, 3, 4 cluster, aí você vai ter que ter sangue frio para ver esse preço fazer esse tipo de movimento aqui, tá? Então, essa é a dica aí. Espero que eu tenha conseguido explicar de forma simples e clara a questão do intracluster, como eu vejo, tá? Como eu faço. E espero ajudar a galera que está com um pouquinho de dificuldade aí. Se alguém discordar, não tem problema nenhum. Se alguém não vê dessa forma, não tem problema nenhum. Quiser dar dica, quiser dar sugestão sobre esse tema e sobre esse assunto, vai ser muito bem-vindo, porque tudo que faz para a gente poder agregar no nosso dia a dia de operação e melhorar é válido. Todo conhecimento é válido, seja ele qual for. Pode ser um detalhezinho que às vezes pode mudar o jogo para muitas pessoas. Às vezes é um detalhezinho que falta, até mesmo para mim, para outros colegas aí que estão tendo um resultadozinho melhor. Pode ser muito interessante qualquer dica, tá? Mas eu espero que tenha ajudado aí, beleza? Mais ou menos essa visão, como que eu enxergo o intracluster. Mas sempre nas operações você faça uma análise mais macro da situação até chegar no micro, que é o intracluster que a gente pega as nossas operações. Show de bola? Grande abraço aí, espero ter ajudado. Valeu, Deus abençoe a todos aí.